A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, estou aqui com a minha Bíblia aberta em Colossenses capítulo 2, versículo 23, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Então essa consagração religiosa, ela não é confirmada por Deus, ela não serve senão para a pessoa ficar orgulhosa. Porque eu estou me consagrando, porque eu estou orando, porque quer dizer, tudo aquilo que a pessoa faz na carne, o ego vai gerar soberba, né? Não edifica e Deus não confirma. Nós poderíamos ver esse versículo como essa consagração forçada, né, religiosa, ela não serve senão para a satisfação da carne e ela não ajuda a vencer as satisfações da carne, ou seja, não te ajuda a vencer o pecado. Nós podemos ver que a verdadeira consagração, como a de Elias, foi confirmada com fogo. Como é que nós sabemos que a nossa consagração está sendo aceita por Deus? Como é que nós sabemos que o está consumado de Jesus foi aceito pelo Pai? Porque ele ressuscitou Jesus no terceiro dia. Quando Deus tem alguma liberdade na nossa consagração, né, ela é pela graça, ela é pelos méritos de Cristo, com sinceridade, pelo Espírito, né? Então ela é feita como um sacrifício santo, vivo e agradável. Deus, ele sempre dará sinais. Talvez você não vai ter uma vitória tremenda, né? A natureza não dá saltos como você jogar uma semente, virar as costas e um pomar. Não. Mas Deus sempre dará pequenos sinais e amostras e pequenos avanços, né? Não despreze os pequenos começos. Uma consagração verdadeira sempre terá da parte de Deus sinais, incentivos, estímulos, avanços, progressos, no sentido de que você pode ver que Deus está tendo liberdade através da sua consagração. Portanto, nessa série Acalme Seu Coração, nós temos falado sobre a paz, né, com Deus, a paz de Deus, onde nós temos falado que não adianta nada que for religioso, só vai te enganar, porque Deus não vai participar, né? Então a consagração religiosa, ela é apenas um engano, porque Deus não atenta para o soberbo. Ele despede de mãos vazias o soberbo. Mas Deus dá graça maior aos humildes. Aqui em Lucas capítulo 18, né? Versículo 11 diz, o fariseu, estando em pé, orava consigo. Veja, ele estava orando com ele mesmo, Deus não estava ouvindo a oração dele. Ele estava falando, quem sabe os homens estavam ouvindo, como os fariseus, que oravam, jejuavam, davam esmola para se aparecer, né? Consigo dessa maneira, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Como é que nós não somos? Todos pecaram e carecem da glória de Deus, Romanos 3:23. Então toda alma precisa de restauração. Quando a gente se compara com os irmãos, e a gente se acha melhor que esse com aquele, a gente está sem entendimento, porque se alguma melhoria teve, foi produzida no Espírito. Se nós recebemos, por que vamos agir como se fôssemos nós mesmos, né? Que tivéssemos alcançado algum avanço. Qualquer avanço, ele é produzido em Cristo no Espírito. Tem que ser para a glória de Deus, né? E aqui o fariseu, né? Ele estava ali orando, jejuando, dando o dízimo. Mas a Bíblia diz que Deus não olhou para ele. E ele não voltou para casa justificado. A sua oração, ela foi ignorada, ela foi totalmente desprezada, porque faltava misericórdia, arrependimento, sangue de Jesus, dependência da graça. Faltava realmente a unção do Espírito Santo. Era só eu, né? Eu faço porque eu faço. Então ele estava tentando ter mérito diante de Deus pela consagração. Ele estava achando que aquilo que ele estava fazendo impressionava Deus. Mas na verdade o que impressiona Deus é o sangue de Jesus. É o Espírito Santo nos ajudando em nossas fraquezas. Deus onipotente não precisa da ajuda da carne, né? Quando Abraão na carne tentou ajudar Deus, o que aconteceu foi isso. Atrapalhou um monte, né? Então nós vemos que Amaleque tinha que ser extinto. No caso de Saul, Saul não extinguiu Amaleque. Amaleque matou Saul quando ele estava lá agonizando, né? E depois foi avisar Davi que tinha acabado de matar Davi. E os amalequitas quase acabaram com Israel depois para frente, né? Quando no tempo de Esther,
Amã odiava Mardoqueu e fez um plano, né, para matar todos os judeus. E Amã era amalequita, filho dos amalequitas. Então, você veja que coisa tremenda, irmãos, que se a gente não vence a carne, né, a carne nos vence. Então, a consagração, que ela é realmente satisfatória, humilde, né, como o pastor Clavo falou, com a intenção pura, ela vai dar a Deus liberdade para começar a confirmar. Por exemplo, como é que você sabe que a tua consagração ela é satisfatória e pura? Que ela está sendo recebida por Deus? Porque Deus está conseguindo responder. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Talvez ele não vá solucionar tudo de uma vez. É um processo, né? No visível é uma parceria. A Viva sobe ao longo dos anos. Mas, por exemplo, se você tá magoado com alguém, né? Chateado, com ódio, com raiva ou sem conseguir perdoar, né? Você começa a se consagrar. Você vê que você começa, não é esquecer, não é morrer de amores, querer abraçar a pessoa, nada disso. Mas você começa a desejar perdoar a pessoa, a orar por ela. Você está vendo que a unção está passando, que Deus está recebendo a tua consagração. Agora, se você ora, se consagra, continua sentindo o ódio da pessoa, continua tentando se vingar, isso mostra que você não está sendo ouvido por Deus, que a tua consagração ela é impura, né? Ela não tem sido recebida, Deus tem rejeitado. Porque uma pessoa que se consagra e ela é perversa, ela planeja o mal, a queda dos outros. Tem gente que se consagra para ver a queda dos seus inimigos, né? Ele se consagra para ver as pessoas que o prejudicaram de cama ou passando necessidade, ou alguma coisa. Quer dizer, isso é uma feitiçaria gospel, né? Na verdade, o Senhor disse que nós devemos nos consagrar, né? Nos consagrar, né? Passou uma moto aqui. Para que as pessoas se arrependam, né? Sejam abençoadas. Nunca para se consagrar para destruição. Quem vai julgar ou vingar, se for o caso, é Deus. Nossa parte é misericórdia ou perdão, né? É orar para que as pessoas sejam realmente salvas. Que Deus tem prazer nisso, tá bom? Se colocar na brecha para que Deus possa agir. Ezequiel 22:30. Se você está se consagrando, né? E continua na mesma, né? Você se consagra e vive caindo nos meus pecados sexuais, impureza, pornografia, vício, masturbação, sexo contrário à natureza. Se você não vê progresso nessa área, como diz Colossenses 2:23, Deus não está recebendo a tua consagração. Porque se Deus tiver realmente a tua consagração, você vai começar a ter progresso na área de pureza sexual, de vitória sobre os vícios, de vitória sobre a gula, você vai começar a ter mais domínio próprio, entende? Porque o Senhor, ele começa a estancar o que é o mais grave, né? Primeiro os pecados mais grosseiros, né? A impureza, o pecado contra o templo, né? Do espírito que é o nosso corpo. Então, primeiro os pecados mais grosseiros, né? Os pecados sexuais, as impurezas, né? Então, se a pessoa ela não está realmente conseguindo ver nenhum progresso nessa área, a consagração dela é impura e Deus não está recebendo. Não está. É impossível alguém estar se consagrando e não ter vitória na impureza, que é uma coisa mais grave, né, irmãos? A coisa assim que mais ofende o templo do Espírito, né? Você que está iniciando a vida cristã, não se dê por perdido se você está caindo, tá? Estou falando isso no sentido de não desanimar você, mas incentivar, tá bom? Se você está caindo em pecados sexuais, em vício, em gula, é o início do processo, não é o fim do processo, é o ponto de partida, tá? Eu estou dizendo que isso tem vitória. Se você se consagrar da maneira correta, você vai ver avanço. Se você não está vendo, agora aprenda a fazer da maneira certa. Se você está errado nesse ponto, diga: Deus, me ensina a eu me consagrar, como o pastor Ricardo falou, com a intenção pura. Me ensina então, porque eu estou fazendo errado. Se eu estou me consagrando e não estou tendo vitória, né, nem interior nem exterior,
se o Senhor não está conseguindo dar nenhum sinal, se o Senhor não está conseguindo agir em nenhuma área da minha vida, é porque a minha consagração está sendo rejeitada pelo Senhor, porque eu estou fazendo de maneira errada. Se você se consagra e vive ansioso, preocupado, medroso, né? Se você não avança na ousadia, né? Não avança na fé, no ânimo, se a tua consagração é chata, monótona, enfadonha, Deus não está agindo. Por que a consagração? Quando ela tem a participação do Espírito, né? Ela é feita na dependência humilde do Espírito Santo, na dependência da graça, ela se torna algo frutífero, né? Uma parceria, uma sinergia. Moisés levanta o cajado e Deus abre o mar. Então é muito importante compreender, se você lê em Atos dos Apóstolos, que a consagração dos apóstolos era confirmada por Deus. Então, quando Deus não consegue fazer nada na sua vida, você está lá orando, né? Meditando na palavra, jejuando, e nenhuma consolação, nenhuma resposta. E você, parecendo Saul, né? Saul se consagrava e não tinha resposta de lugar nenhum. Ele se consagrava, mas ele estava com o coração precisando de arrependimento, né? Então faça como o pastor Riclávio falou. Olha, sonda, meu Deus, porque se eu me consagro e estou perdendo a batalha para o inimigo, o Senhor despede vazios soberbos, dá graça aos humildes. Se eu não estou conseguindo ter nenhuma resposta do Senhor, é porque a minha consagração não está realmente sendo sincera na graça. Porque é impossível, irmãos, você se chegar a Deus, Deus não se chegar a você. Você se humilhar e Deus não começar a te exaltar com revelações, com pequenos sinais de livramento, com fortalecimento, sabe? Paulo passava pelas aflições, perseguições, mas ele tinha revelações do terceiro céu, entendeu? Daniel, José, Moisés, Paulo, todos eles passavam por aflições, provas, mas eles tinham o maná escondido. Deus conseguia consolá-los, né? Se a paz do Senhor consegue te sustentar no meio da tribulação, né? Se a alegria do Senhor consegue te sustentar no meio da dor, do sofrimento, se o amor de Deus consegue te sustentar no meio de desprezo, abandono, ódio, sei lá, perseguição. Se você consegue receber de Deus isto, que é o reino de Deus, sua justiça, né? Você vai ver que se você recebe isto, é porque Deus está recebendo a tua consagração. Quando Deus recebe a consagração, ele vivifica. Assim como ele recebeu o sacrifício de Cristo e ressuscitou ao terceiro dia. Né? Então, pode ter certeza, meus amados irmãos, que isso não é para desanimar você, para fazer com que você ache que Deus não quer a tua consagração. Ele quer. Mas muitas vezes isso aí está sendo feito, como o pastor Cláudio falou, com a intenção impura ou na carne. Consagração na carne, Deus não recebe louvor humano, né? Deus não recebe nada que é da carne. Romanos 8,8 diz que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Então você que está ouvindo essa série, diga assim: Senhor, eu preciso que o Senhor me ensine que quando, né, eu for orar é com a tua assistência, né? Quando eu for ler a Bíblia ou jejuar, buscar o Senhor de madrugada, evangelizar, quando eu for ofertar ou fazer boas obras, que isso seja na tua unção e direção, porque eu quero confirmação, eu preciso de confirmação, eu preciso de multiplicação para crescer e fazer mais obras, né? Por exemplo, aquele que está ofertando R$10, ele precisa da confirmação de Deus, porque ele quer ajudar mais no reino, entende? Então quer dizer, se falta entendimento, se falta alguma coisa aí, né? Deus vai te mostrar. Porque a consagração religiosa, nós vimos ali em Colossenses 2,23, ela não faz assim com que Deus participe. Porque ela é toda feita de forma humana, com intenção impura, né? Há muita gente que está aí passando fome e pensando que está jejuando, né? Há muita gente aí que está orando, mas está que nem esse fariseu aí, está rezando, repetindo algo mental, falando consigo mesmo, porque Deus nem está participando, né? Há muita gente que está achando que está buscando a Deus nos cultos, né? Mas na verdade ele não está achando Deus. Então aí, você sabe que a árvore que não dá fruto acaba se desmotivando, né?
Se você se consagra de maneira errada, Deus não consegue participar e confirmar, aí chega uma hora que você acha, não vou mais jejuar, não vou mais ler a Bíblia, porque não vou também buscar Deus em oração. Aí, de tanto que você fez da forma errada, em vez de começar a fazer da forma certa, você começa a achar que você nunca vai achar Deus, que nunca vai encontrar Deus e não vale a pena. E na verdade, você pode achar a Deus. Jeremias 29:13 diz, você vai me buscar, você vai me achar quando buscar de todo o coração, né, na sinceridade, na simplicidade, dependendo inteiramente da graça, meu irmão. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, lá em 2 Crônicas 16:9, procurando uma pessoa cujo coração esteja inteiro nele. Não podemos estender a mão para o Senhor e, sabe, se consagrar por um lado e por outro lado não renunciar ao pecado. Não adianta. Querer comprar Deus com consagração, né? Em vez de fazer a renúncia necessária, tem muita gente que em vez de fazer a renúncia, aí fica aí se consagrando em vão, né? Não adianta a gente ser de um lado como um bolo cru e do outro lado um bolo torrado, né? Então não adianta você, por um lado, querer se consagrar e Deus está falando com você do outro lado, larga isso, se arrepende disso, confessa aquilo, e você não renuncia, você não confessa, não pede para Deus tirar. Provérbios 19:2 diz que não é bom a gente se apressar e errar o caminho, né? Então o zelo sem entendimento, a consagração sem renúncia, sabe? Por um lado eu fico jejuando, porque Deus vai me ouvir, porque Deus vai me curar, porque Deus vai me prosperar, mas se eu não tiver realmente me separando do inimigo, né? O Salmo 66:18, Provérbios 28:13 fala que não adianta. Não adianta eu aumentar a consagração se eu tenho áreas que eu preciso confessar e renunciar. Não adianta. Não adianta querer compensar isso, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu não renuncio o mundanismo, tá? Deus fala comigo, renuncio o mundanismo, eu não renuncio. E por outro lado eu fico jejuando, fico aí me acabando, me consagrando. Então, quer dizer, não adianta, irmãos. É o melhor obedecer do que sacrificar. Antes de eu querer ficar me consagrando, eu tenho que dizer, Senhor, isso é pecado, tem que sair da minha vida. A melhor maneira de fazer o bem é parar de fazer o mal, né? É chamar pecado de pecado, irmão. Então tudo começa com arrependimento. Não adianta querer edificar uma casa na areia, tentar levantar uma torre e depois não poder terminar. Não adianta ficar 3 dias de jejum, por exemplo. Um exemplo, né, irmãos? E não perdoar o meu irmão e não chamar isso de pecado. Adianta eu ficar pregando o evangelho e estar chateado com o irmão e achar que Deus vai confirmar? Adianta eu estar ofertando e estar enganando? Não adianta, meu irmão. Quer dizer, não adianta você tampar o sol com a peneira. Não adianta por um lado você querer se consagrar e por outro lado você ter brechas não renunciadas, não confessadas de todo o coração. Então eu vou dar um exemplo, irmão. Eu estou em fornicação, vendo pornografia, né? E por outro lado eu fico jejuando para Deus operar no púlpito. Aí eu estou perseguindo o irmão, né? Fofocando do irmão. E por outro lado eu estou em jejum nas madrugadas com Deus. Quer dizer, o que adianta? Eu me consagro de um lado, por outro lado eu dou uma avenida para o inimigo. Então quer dizer, se eu tenho que aprender a me entregar a Deus, eu tenho que parar de dar lugar ao diabo. Porque não podemos servir a 2 senhores. Não dá para comer da mesa de Deus e dos demônios. Como é que a mesma boca que Deus quer consagrar para curar enfermos, eu vou ficar falando mal do meu irmão, né? Como é que a mesma boca que Deus quer operar na mensagem, é a mesma boca que eu ficar falando mentira fora da igreja ou enganando? Quer dizer, então, aí está. Pode uma fonte ser água amarga, água doce? Eu estou me enganando. Então tem muita gente, irmão, que naquele dia vai ouvir, não te conheço. Mas, Senhor, pregamos, expulsamos demônios, eu não te conheço. Por quê? Porque a pessoa, ela tem essa, duplo ânimo. Ele não se define. Ele quer se consagrar, entre aspas, a Deus. Às vezes até de forma radical, irmão. Mas, por outro lado, ele não abre mão daquilo que é da carne. Não chama de pecado, não confessa, não se humilha. Então, tudo que Deus dá é como um saco furado, sabe? O inimigo toma. Então ele é roubado, saqueado, enganado, né? Então que eu e você possamos compreender que o crescimento integral, moderado, não fanático e nem mundano, é um crescimento assim, queridos. Você está jejuando? Então veja se você está se arrependendo, né? Você está se consagrando? Então veja se você está perdoando. Você está buscando a Deus, indo na igreja, meditando na palavra? Então veja se você realmente está
se humilhando diante de Deus e chamando o pecado de pecado. Então essas coisas são muito importantes para que Deus aceite a nossa consagração e confirme.